A alegria do Senhor veio sobre a minha vida. Eu só tive que agradecer a Deus. Só agradeci ao Eterno. Diante de tudo, nossos caminhos têm que ser forjados na presença do Senhor. Eu tenho colocado isso diante de minha casa, de minhas filhas. E tem certas coisas que vêm, mas Deus dá a resposta através das nossas humilhações. Quando o Senhor fala, desce a casa do oleiro e eu falarei contigo. Desce a casa do oleiro e eu falarei contigo. Eu tinha pedido uma resposta ao Senhor há anos que eu tenho clamado ao Senhor. O ano todo de 2025. E de repente, na ceia que nós tivemos, a última ceia, veja, um ano se passou praticamente. E na última ceia, quando eu dobrei o joelho, eu pedi tanto aí, e de repente Deus fala, desce a casa do oleiro e eu falarei contigo. Aleluia. E eu chorei, de joelhos dobrados ali, eles, desce a casa do oleiro e eu falarei contigo. E só vi essa palavra. Eu não estava lembrado desse versículo e nem estava lembrado do livro de Jeremias. E o Senhor ainda falou, Jeremias, desce a casa do oleiro e eu falarei contigo. Aleluia. E repetiu novamente, Jeremias, desce a casa do oleiro e eu falarei contigo. Aleluia. Quando eu me levantei dos joelhos, estava molhado de suor, o suor da menopausa e também as lágrimas que eu derramei bastante diante de Deus. Amém, Jesus. E quando eu cheguei em casa, eu abri o livro e estava lá. Da forma como o Senhor falou comigo, foi testificado dentro da palavra. Aleluia. Deus fala conosco dentro da palavra, é verdade. Eu tive essa experiência pela misericórdia. Aleluia. E eu pedi, eu falei, mas Senhor, ele disse, desce. Desce. Eu desci pela misericórdia do Eterno. E depois o Senhor falou no meio dos meus e testificou. E outra vitória Ele me deu também através da oração. Quando eu tinha um sonho, eu dizia, e eu carregava a minha filha. Ela é maior do que eu, carregava, eu dizia a ela assim no sonho. Eu dizia a ela, busque o Deus de sua mãe, que você vai ter vitória. Aleluia. Aí eu peguei e falei com ela. Aí eu falei com ela, aí ela olhou assim para mim, aí ficou com os olhos rasos de lágrimas. Eu falei, eu sonhei e Deus falou comigo, busca o Deus de sua mãe. Estava passando por um processo, eu disse a ela, busque o Deus que você conhece, Deus vai falar com você. E pela misericórdia do Eterno, o Senhor falou. E Deus deu o livramento a ela, e quando ela pegou, falou e disse, o Senhor reverteu o quadro. Aleluia. E eu disse a ela, nós temos que, eu aprendi, foi árduo para mim, sim, mas eu aprendi. Por mais duro que seja, eu disse a ela, nós temos que liberar o perdão. Não quer dizer que você vai colocar no colo e abraçar, porque Jesus não botou Judas no colo dele, não, nem abraçou. Jesus falou que Judas, você beija o filho do homem, ele beijou Jesus, mas foi para dizer que ali era Jesus, o beijo da traição, né? Mas a gente tem que nos posicionarmos. E eu disse a ela, temos que liberar o perdão. E a gente não pode se alegrar na miséria de ninguém. Por pior que seja aquela pessoa mais usada pelo inimigo, a gente não pode se alegrar. Porque a palavra de Deus ela é clara, a palavra do Senhor diz que, quando eu li dentro da Bíblia, que nós não devemos nos alegrar na miséria de ninguém, porque quem se alegra com a miséria da outra pessoa, o mal que atormenta aquela vida, está escrito aqui. Deus permite que aquele mal que está atormentando aquela vida vá e atormente a vida daquele que se alegrou com a miséria dos outros. Então, o pior que seja o ser humano, a gente tem que aprender a liberar o perdão e não nos alegrar na miséria de ninguém. Nós temos que aprender. Eu aprendi, foi árduo para mim, foi. E Deus sabe que foi árduo para mim. Eu tenho tido experiências com o Eterno, que Ele tem me posicionado, e Ele tem me dado essa experiência. Eu tenho tido experiências extraordinárias com Deus. Amém, Jesus.
Coisas eu já cheguei a comentar, coisas eu não cheguei a comentar, porque o Senhor não permite. É assim Por causa da incredulidade de pessoas que podem achar. E eu tive experiências extraordinárias. Eu tenho visto coisas extraordinárias.